Nacional. Um terremoto avassalador no Japão. 8,9 graus na escala Richter. O maior registrado no país. O 7º pior do mundo. Em seguida, o tsunami. Ondas gigantes nas águas do Pacífico. O número de mortos passa de 300. Vizinhos de um reator nuclear danificado são retirados da área e o governo admite que pode haver um pequeno vazamento de vapor radiativo. Nossos repórteres trazem as informações ao vivo do Japão. Os novos tremores que assustaram o país. A aflição dos parentes no Brasil. E a oferta de ajuda dos líderes de outras nações. Veja também o reinício do processo que investiga o assassinato da adolescente Eloá em São Paulo. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. No pior terremoto de que se tem registro no Japão, as autoridades já confirmaram oficialmente mais de 350 mortes e 500 pessoas estão desaparecidas. Um minuto antes do tremor, sismógrafos acionaram o Sistema Nacional de Alerta. Foi no período da tarde no Japão, madrugada aqui no Brasil. Eram 2h46 da tarde no Japão, 2h46 da manhã no Brasil, quando o terremoto sacudiu a costa nordeste do país. O epicentro foi no Oceano Pacífico, a 373 quilômetros da capital, Tóquio, numa profundidade de 24 quilômetros. O fenômeno foi sentido na China, a cerca de 2.000 quilômetros de distância. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor foi de 8,9 graus na escala Richter. As autoridades japonesas informaram que chegou a 8,8 graus. A escala foi criada em 1935 pelo sismólogo Charles Francis Richter. O terremoto mais devastador registrado até hoje foi o de 9,5 graus no Chile em 1960. No Japão, o mais forte havia sido em 1923, quando a capital, Tóquio, foi sacudida por um tremor de 7,9 graus. O de hoje foi tão forte que mudou o eixo da Terra em 25 centímetros, de acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália. Nos escritórios, muitas pessoas buscaram refúgio embaixo das mesas ou sob os batentes das portas, que protegem da queda de rebocos. Mas mesmo num país onde toda a população é exaustivamente treinada em casos de terremoto, o pânico levou muitas pessoas a cometerem erros. Esta mulher saiu debaixo da mesa para segurar um monitor. Já este grupo deixou correndo o prédio enquanto blocos de concreto caíam do alto. Estantes, móveis e diversos objetos eram sacudidos com força ou despencavam no chão. Nos mercados, os produtos se espalharam pelos corredores. Uma mulher filmou o momento do tremor. Com muito esforço, ela conseguiu sair e ficou deitada na calçada enquanto a terra tremia. A estrada se partiu ao meio e uma parte afundou quase 1 metro. Os serviços de metrô, trens e aeroportos foram totalmente suspensos e era muito difícil falar ao telefone. Incêndios foram registrados em toda a costa nordeste. O mais forte na refinaria em Chiba. Uma bola de fogo gigantesca podia ser vista de longe. 4 usinas nucleares estão na área atingida pelo terremoto. A situação mais delicada seria no reator nuclear da região de Fukushima, onde 3.000 moradores deixaram as casas e o governo decretou zona de emergência nuclear. As autoridades descartaram qualquer vazamento de material radioativo, mas as agências de notícias informaram que o sistema que resfria o reator, atingido pelo terremoto, estaria com problemas. O parlamento estava reunido no momento do terremoto.
O primeiro-ministro, Naoto Kan, olhava para cima com o rosto assustado. Assim que pôde, ele deixou o local. Reapareceu para tentar tranquilizar a população. Durante a madrugada aqui no Japão, a terra voltou a tremer várias vezes por causa dos choques secundários. E um novo terremoto foi registrado, desta vez no oeste do país. O epicentro foi na província de Niigata, uma região montanhosa, o que provocou deslizamentos e avalanches. Esses tremores também foram sentidos na capital, Tóquio, onde os prédios voltaram a balançar. Pois é, pouco mais de uma hora depois daquele primeiro tremor de terra, as ondas gigantes formadas no Oceano Pacífico atingiram o nordeste do Japão e vilarejos inteiros foram devastados pelo tsunami. Os moradores receberam alertas para que procurassem lugares seguros, mas ainda não é possível saber quantos não conseguiram escapar. Uma imagem impressionante. O tsunami invade uma área rural da província de Miyagi, no nordeste do Japão. A água arrasta tudo: casas, carros e até armazéns. A onda, cheia de destroços, avança pelos terrenos e pelas plantações e chega bem perto de uma estrada. O entulho passa por cima de um canal de irrigação. Numa outra cena, é possível ver que entre as residências arrastadas, algumas estavam pegando fogo. Bairros inteiros nesta região foram varridos em poucos minutos. No porto de Kamaishi, mais devastação. Carros são arrastados como se fossem de brinquedo. Momentos depois, vários barcos também são levados pela correnteza, que não para. As embarcações passam por baixo de um viaduto, por onde motoristas tentam escapar com seus veículos. No outro ponto, um barco grande, provavelmente um pesqueiro, é levado pelo tsunami e bate com força no quebra-mar. Câmeras também registram o momento em que o tsunami chega ao porto de Miyako. Vários carros e pequenos contêineres foram levados. Uma onda lateral se juntou à principal e dezenas de veículos foram jogados. Pouco depois, uma espécie de redemoinho se formou. Perto dali, foi possível ver a onda passando ao lado dos prédios e casas. Um outro redemoinho foi visto perto da cidade de Fukushima. Uma lancha à deriva ficou no meio da correnteza. Na cidade de Sendai, câmeras de segurança registraram o momento em que a água invadiu a pista do aeroporto, que foi logo encoberta. Os carrinhos de bagagem foram arrastados. Funcionários e passageiros fugiram para o teto do terminal principal e ficaram à espera do socorro. O prédio ficou ilhado. Não era possível saber o que era pista e o que era estacionamento. Numa outra área, na cidade de Hachinohe, mais devastação. A água atinge um pier com uma força tremenda. Barcos são jogados uns contra os outros. A força do tsunami foi tamanha que arrastou um navio de carga que ficou virado em cima de uma rua em meio aos prédios. Várias regiões costeiras ficaram alagadas, como esta em Ibaraki. As imagens aéreas mostram barcos de uma marina destruídos e contêineres de um porto espalhados numa área alagada. Numa das áreas devastadas, um morador agita um lençol branco de dentro da casa. Toda a vizinhança ficou inundada. Em Iwate, foi possível ver como um bairro inteiro foi arrastado pelo tsunami. A onda chegou destruindo várias casas, até que atingiu um prédio pequeno, bem na frente da câmera. E o prédio inteiro veio abaixo.
Estas imagens aéreas revelam que várias ondas gigantes chegaram à costa leste do Japão. Elas vieram em série, atingiram áreas que já estavam alagadas. Imediatamente após o tremor de terra, alertas de tsunami chegaram a ser emitidos para 50 países e territórios banhados pelo Oceano Pacífico, incluindo o Havaí e a costa oeste das Américas. Até o momento, não houve relatos de danos fora do Japão e vários alertas já foram suspensos. No Japão, o alerta de tsunami foi emitido minutos depois do tremor de terra. Os moradores das regiões costeiras foram alertados por mensagens nas emissoras de TV, nas rádios e também por telefone celular. Mas até o momento não se sabe quantas pessoas tiveram tempo suficiente de abandonar suas casas e buscar abrigos antes da chegada das ondas gigantes que atingiram a costa japonesa exatamente 1 hora e 4 minutos depois do terremoto. As autoridades japonesas ainda não sabem exatamente o tamanho da devastação provocada pelo tsunami. Mesmo num dos países mais desenvolvidos do mundo, ainda há muitas informações desencontradas ou não confirmadas, como a de que trens inteiros teriam sido carregados pelas ondas. Este vídeo, divulgado pela TV japonesa, mostrou a coragem da tripulação de um barco que enfrentou a série de ondas gigantes. Para que a embarcação não virasse, o comandante acelerou na direção das ondas e assim conseguiu escapar. Já é manhã de sábado no Japão e nós vamos conversar ao vivo pela internet com o correspondente Roberto Kovalik. Bom dia, Kovalik. Você já tem alguma informação atualizada sobre a situação daquela usina nuclear, do reator superaquecido em Fukushima? Boa noite, William. Boa noite, Fátima. Eu estou aqui na estação de trem de Kyoto, onde a situação, aos poucos, está sendo normalizada. O primeiro trem-bala em direção a Tóquio saiu às 6h14 da madrugada. Sinal de que na parte sul do Japão a situação já está um pouco melhor. Agora, na parte norte, ainda é bastante preocupante. Em Fukushima, realmente houve um pequeno vazamento de gás radioativo. E o índice de radioatividade no portão da usina que a gente está vendo agora é de 8 vezes o normal. Já na sala de controle central é de 1000 vezes o normal. Mas até agora não há notícias de feridos ou de que alguém tenha sido contaminado. Agora, num raio de 10 quilômetros em volta dessa usina, é proibido entrar e os moradores foram retirados. William, Fátima. Kovalik, a gente estava acompanhando aqui atentamente as suas duas primeiras reportagens nessa edição do Jornal Nacional e elas nos fazem imaginar que talvez este tenha sido o fenômeno natural mais registrado por câmeras na história. Não me lembro de ter visto nada com uma profusão de imagens como essas, mas não há imagens e não há informações ainda sobre possíveis consequências dos tremores secundários que se deram aí de madrugada, quando era o período da tarde aqui no Brasil. Você tem alguma informação sobre esses tremores? Olha, William, foi uma madrugada de uma tensão enorme em grande parte do Japão. Dá para seguramente dizer que mais da metade da população japonesa não dormiu à noite porque a terra não parava de tremer. Em Tóquio, os prédios balançaram a madrugada inteira, tanto em função dos choques secundários lá na região sudeste, aliás, nordeste do país, como por causa de um outro terremoto que ocorreu lá na província de Niigata. E agora imagens da manhã mostram a cidade de Sendai, que foi a mais atingida, com uma coluna de fumaça, de fogo, incêndio, que a gente está vendo aí, que está ocorrendo nessa cidade de Sendai, que é a capital de Niigata. Capital de Miyagi. Já na província de Niigata, que fica no oeste do Japão e onde ocorreu um terremoto bem forte de madrugada, houve vários deslizamentos e as equipes de socorro estão buscando nesse momento, tentando descobrir se há carros embaixo desses deslizamentos, dessas avalanches de neve, já que é uma região montanhosa e o terremoto fez que houvesse avalanches e que cobriram carros provavelmente e pelo menos 2 casas, porém os moradores foram retirados. Kovalik, obrigado pela sua participação. Nosso correspondente no Japão volta ainda nesta edição com outras informações sobre essa tragédia no Japão. A seguir, aqui no Brasil, a aflição de quem tem parentes no Japão. E como se forma o tsunami?
tremor que provocou o tsunami no Japão foi no fundo do mar, mas muito perto da superfície. Por isso mesmo, tão devastador. Um turbilhão de carros, contêineres, navios, tudo na mesma enxurrada. A imagem do tsunami é sempre assustadora. O tsunami é um termo japonês que significa onda no porto. É uma série de ondas gigantes. Quase sempre tem origem num terremoto no fundo do mar, também chamado de maremoto, provocado pela movimentação de placas imensas de rocha. Quando elas se movimentam, liberam uma energia enorme. Existe um desequilíbrio da força entre as placas e ou ela se sobrepõe num encavalamento, como se fosse um degrau, ou ela se desloca lateralmente. Em qualquer dos casos, a quantidade de energia liberada é equivalente a centenas de bombas atômicas e faz um efeito devastador. O mar sempre tem impacto na costa. Nas tempestades, os ventos provocam uma ressaca, com ondas altas. Mas as ondas se formam e se quebram em momentos diferentes. O tsunami não. Forma uma onda com centenas de quilômetros de extensão e que avança em bloco. O tsunami é uma onda muito veloz. O tsunami que varreu parte do litoral japonês viajou a 700 quilômetros por hora, quase a velocidade de um jato comercial. Ao se aproximar da costa, a velocidade diminui, mas a altura cresce, à medida em que o fundo do mar fica mais raso. As ondas de hoje chegaram a 10 metros. A primeira onda leva uma grande massa de detritos, então ela tem uma consistência quase pastosa na sua frente pela quantidade de detritos. Os detritos no meio da onda, eles funcionam como uma espécie de moedor, né? O que evita uma perda de vidas ainda maior é o sistema de alarmes, um conjunto de boias em linha no meio do oceano. Nas ondas comuns, cada boia se eleva em um momento. No tsunami, todas as boias se elevam ao mesmo tempo. E é dado o alerta. A velocidade de deslocamento do fenômeno é muito maior do que qualquer ser humano pode se deslocar sobre suas próprias pernas. Então, a um indivíduo desavisado, não há condição de reação diante do avanço de um tsunami. Desde as primeiras informações sobre o terremoto, ainda de madrugada, brasileiros passaram a buscar notícias dos parentes no Japão. Por telefone, pela internet, pela televisão. Por onde era possível, quem tem parentes no Japão buscava notícias. Tentei já 2 vezes e sistema telefônico está bloqueado. 1,5 milhão de descendentes diretos de japoneses vivem hoje no Brasil. Desses, quase a metade mora na Grande São Paulo. E nessa sexta-feira, a tradicional serenidade desses japoneses foi substituída pela angústia. O comerciante Foki Takeda, de São Paulo, mostra no mapa que o filho mora ao sul da área mais atingida. Preocupa bastante. Embora seja distante, mas a preocupação é muito. Depois de muita insistência, conseguiu o que tanto queria, ouvir a voz do filho. Oi, filho. Você tá bem? Tudo jóia? Foi bem feio mesmo, viu, pai? Porque tem prédio que caiu, tem aeroporto aqui de Sendai, por exemplo, parece uma praia, né? Cheia de água. Em Maringá, no norte do Paraná, os pais de Alex Santos, brasileiro que joga no time de Nagoya, conseguiram conversar com o filho pela internet. A gente teve um pouquinho de sorte aí. Ele contou que a equipe de futebol estava no trem a caminho justamente de Sendai. A viagem foi interrompida a tempo. Eu acho que foi assim a mão de Deus. Eu acho não foi a mão de Deus, né? Porque realmente era para eles estarem todos lá, a delegação toda em Sendai. Em Belo Horizonte, Helena tentou por mais de 12 horas contato com tios, primos e amigos que moram perto de Sendai. Nada. É desesperador. A gente realmente não sabe o que pode ter acontecido. É isso que mais preocupa. Dona Luzia, que mora em Belém, continua muito preocupada. O filho dela trabalha numa fábrica que foi atingida pelas ondas. Maxwell está num abrigo com outros 37 brasileiros. Aí foi que ele ligou e falou: mãe, eu estou parcialmente bem, eu estou machucado, com muito frio, mas estou bem. Koichi Nakazawa, que nasceu em Miyagi, na região de Sendai, explica que os japoneses têm mais medo de tsunami do que de terremotos. Para terremoto é preparado, mas tsunami não tem jeito, né? Não tem defender, né?
Agora, veja só, essa tragédia toda coincidiu com uma data que a colônia japonesa de Londrina, no Paraná, tinha escolhido para celebrar a sua cultura. Wilson Kish, boa noite. Qual foi o impacto dessas notícias tão tristes do Japão aí nesse encontro? Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. A programação foi mantida, mas o tom é outro, com certeza menos alegre. As centenas de pessoas que estão aqui não conseguem ignorar os eventos lá no Japão. Daqui a pouco, inclusive, o pessoal deve fazer 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Fátima, nós estamos na Praça Tomi Nakagawa, no centro de Londrina. Ela foi inaugurada em 2008 para comemorar os 100 anos da migração japonesa no Brasil. Hoje, por coincidência, como você disse, palco da festa. Agora, Wilson Kish, você me diga uma coisa, você encontrou algum parente parente com brasileiro morando lá no Japão, nessa região mais atingida? Olha, Fátima, as estimativas apontam que são 60 mil brasileiros, descendentes de japoneses, trabalhando em empresas lá do Japão. Não se sabe ao certo quantos estão nos lugares atingidos pelos terremotos e tsunamis. Eu conversei com vários parentes desses chamados decassegues. Eles falam da dificuldade de comunicação com os parentes, da angústia, da preocupação, mas, por enquanto, felizmente, não há relatos de vítimas. William Bonner. Obrigado, Kish. Uma boa noite para você. Obrigado pela participação. Daqui a pouco, governos estrangeiros oferecem ajuda ao Japão. Países sul-americanos banhados pelo Pacífico passam o dia em alerta. Hoje, por toda a minha vida, faz uma homenagem a Cartola. A sorrir, eu pretendo levar a vida. A emocionante trajetória desse poeta do samba que conquistou o Brasil inteiro com seu talento. Todos os anos, no Carnaval, o Verde Rosa da Estação 1ª de Mangueira pede licença ao mestre Cartola e entra na avenida para fazer a festa. Hoje, depois do Globo Repórter, Cartola em Por Toda a Minha Vida. Moradores dos estados americanos do Havaí e do Alasca passaram horas sob a ameaça de um tsunami hoje. Rodrigo Bocardi, boa noite para você. Que balanço você tem aí dos reflexos do terremoto japonês nos Estados Unidos? Oi, William. Oi, Fátima. Boa noite a todos. Obviamente, foi um dia de extremo alerta na costa oeste dos Estados Unidos. Isso porque o tsunami que atingiu o Japão, ele viajou para cá, para o Pacífico, para outra costa do lado de cá, uma velocidade de aproximadamente 800 km por hora, como já dissemos aqui, uma velocidade de um jato comercial. Mas, mesmo assim, deu tempo de alertar a população. No Havaí, foram acionadas sirenes para alertar as pessoas. E muitas saíram correndo para lugares mais altos. A gente vê aí um posto de gasolina. As pessoas fizeram fila nos postos para abastecer os carros para tentar fugir das ondas gigantes. A preocupação lá durante toda a manhã foi com relação ao tamanho dessas ondas, mas o que se viu foi que elas não chegaram a tanto. Imaginava-se 3 metros de altura e chegaram a aproximadamente 1 metro com menos força, felizmente. Na Califórnia, as autoridades dispararam telefonemas, são sistemas eletrônicos com mensagens eletrônicas para que as pessoas saíssem da região costeira. E a gente vê os barcos como ficaram. O mar agitado, bastante agitado, chegou a virar alguns barcos por lá. No Oregon também, que tem costa ali no Pacífico, as pessoas foram alertadas com sirenes para que não chegassem até a praia. Lá, 4 pessoas chegaram a ser arrastadas, mas depois elas foram localizadas. William. Agora, Rodrigo, com relação a possíveis ações de ajuda internacional para o governo japonês, para o povo japonês, que informações você tem para a gente? A gente viu que o governo japonês pediu oficialmente ajuda ao governo americano e Barack Obama prontamente ele forneceu essa ajuda, fez um anúncio mais cedo dizendo que prestou as condolências às famílias das vítimas e disse que os Estados Unidos já têm um porta-aviões no Japão e que outros navios vão seguir para lá. O navio Essex, que está na Malásia, vai para o Japão a qualquer momento. O Blue Ridge está sendo abastecido com material para assistência humanitária em Singapura e vai partir amanhã também. Além disso, há o navio Ronald Reagan, ancorado perto da Coreia, pronto para ajudar os japoneses. Aí está o Ronald Reagan. 45 países ofereceram apoio ao Japão. A Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul, além dos Estados Unidos, já estão empenhados no resgate de vítimas e na busca por desaparecidos lá no Japão. William, Fátima. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você.
Aqui no Brasil, o Ministério de Relações Exteriores montou um plantão para atender quem busca notícias de parentes no Japão. Até o momento, o Itamaraty não tem informações de que haja brasileiros entre as vítimas da tragédia. A procura por informações foi mais intensa durante a manhã no Núcleo de Atendimento a Brasileiros, em Brasília. Nós ficaremos só tranquilos depois que tivermos recebido todas as informações e todas as garantias de que não há brasileiros envolvidos. A Embaixada do Brasil no Japão recebeu mais de 2.000 e-mails e centenas de telefonemas ao longo da madrugada e vai manter regime de plantão de 24 horas para atendimento ao público. O embaixador Marcos Galvão, de Tóquio, disse por telefone que não há notícia de brasileiros entre as vítimas do terremoto. Essa informação é corroborada pelas autoridades japonesas com quem nós estamos em contato, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão, que nos informa que não há vítimas até o momento registradas de nacionalidade que não japonesa e não há vítimas brasileiras. A maior preocupação agora é fazer contato com os 800 brasileiros que vivem nas 3 cidades mais atingidas. Nós estamos tentando fazer esse contato a partir da embaixada, mas tendo dificuldade para fazê-lo em função de as comunicações não terem sido ainda restabelecidas nessas áreas. A presidente Dilma Rousseff enviou carta ao primeiro-ministro do Japão, Naoto Kan, lamentando a tragédia no país. Ela lembrou o grande número de brasileiros que vivem por lá e ofereceu ajuda ao governo japonês. A mensagem foi lida pelo porta-voz da presidência. A mobilização, competência e empenho com que a nação japonesa responderá a esse desastre natural permitirão a seu país uma rápida recuperação. O terremoto no Japão disparou um alerta de tsunami nos países sul-americanos que são voltados para o Oceano Pacífico. E agora à noite, esse alerta foi ampliado no Chile. As agências de notícias em espanhol passaram o dia debatendo o risco de tsunami na região. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, foi o primeiro a pedir calma, mas fechou portos e escolas de algumas cidades e pediu aos 5.000 moradores e turistas da Ilha de Páscoa que se juntassem no aeroporto para uma eventual retirada. A ilha seria a primeira afetada em caso de ondas gigantes. Há um ano, o Chile foi vítima de um forte terremoto e de um tsunami. O presidente do Equador, Rafael Correa, falou em cadeia nacional, mandou retirar as pessoas das ilhas de Galápagos e pediu à população costeira para se refugiar em regiões mais altas. E o presidente do Peru, Alan Garcia, pediu à população que repetisse os exercícios feitos nas simulações de terremoto. O governo argentino ofereceu tropas especializadas em resgates para ajudar o Japão. Os chamados Cascos Blancos, organização de assistência humanitária, começam a se deslocar para a região da tragédia. Embora as informações oficiais sejam de que as ondas estão perdendo forças, Peru, Equador e Chile continuam em estado de alerta, porque a previsão da chegada das ondas é para as próximas horas. Nós voltaremos ainda nesta edição com as últimas informações sobre a catástrofe no Japão. E a seguir, volta a estaca zero o processo que apura o assassinato da adolescente Eloá. Morreu hoje, no Rio de Janeiro, aos 83 anos, o ator Jorge Cherkis. Ele estava internado num centro de terapia intensiva e teve falência de múltiplos órgãos. Em quase 50 anos de carreira, Jorge Cherkis fez 33 filmes e atuou em 16 novelas da Rede Globo, entre elas Suave Veneno e Sonho Meu. O corpo do ator Jorge Cherkis será sepultado no domingo. O processo do caso Eloá voltou à estaca zero depois que o julgamento do acusado de sequestrar e matar a garota foi cancelado. 5 testemunhas prestaram depoimento hoje em Santo André. A presença de Lindenberg Alves, preso há 2 anos e meio, era obrigatória na audiência. Nayara Rodrigues foi a primeira das 5 testemunhas a depor e pediu que o réu fosse retirado. Ela disse ao juiz que Lindenberg não se conformava com o fim do namoro com Eloá Pimentel. Em outubro de 2008, Nayara e 2 amigos, Iago e Vitor, foram ao apartamento de Eloá para fazer um trabalho escolar. Lindenberg já estava lá e mantinha a ex-namorada refém. Os rapazes foram libertados primeiro. Nayara deixou o apartamento no 2º dia de cativeiro, mas voltou para negociar a libertação da amiga. Depois de 100 horas de sequestro, a polícia invadiu o apartamento. Nayara levou um tiro na boca. Também baleada, Eloá morreu no hospital.
Lindenberg foi preso. O irmão de Eloá e o primeiro policial militar a chegar ao cativeiro também prestaram depoimento. Lindenberg deveria ter ido a júri popular no mês passado, mas a defesa alegou que não teve acesso a depoimentos e provas e todo o processo do julgamento foi cancelado. As testemunhas agora voltam ao tribunal. Na semana que vem serão ouvidas as de defesa e só depois o juiz dirá se Lindenberg irá ou não a júri popular. A justiça transferiu de um hospital para um presídio o homem que atropelou um grupo de ciclistas em Porto Alegre. O Instituto Psiquiátrico Forense constatou que ele não sofre de depressão. No fim do mês passado, o funcionário público Ricardo Neis atropelou mais de 20 pessoas durante manifestação por mais bicicletas na cidade. Ele feriu 12 pessoas e fugiu sem prestar socorro. Na enchente na cidade gaúcha de São Lourenço do Sul, as equipes de buscas encontraram hoje o corpo de uma criança de 12 anos. A Defesa Civil corrigiu o número de mortos para 7. Para as equipes de salvamento, a prioridade é resgatar as pessoas doentes que estão em áreas isoladas. Na cidade, calçadas destruídas, casas em pedaços, veículos arrastados pela enxurrada. Essa mata de eucaliptos que fica a vários metros do rio São Lourenço foi alagada e a força da correnteza foi tanta que carregou essa casa. Ela ficou em vários pedaços. Aqui, olha, ainda estão as roupas, os brinquedos e os móveis dos moradores. Tudo destruído. No meio da sala, móveis amontoados, cobertos de lama, eletrodomésticos espalhados pelo chão. Márcia conseguiu salvar os filhos. Agora tem medo de trazê-los para casa. Eu não tenho mais nada. Terminou tudo, estragou tudo. Na noite da tragédia, sem conseguir ligar para o 190, moradores deixaram essa mensagem no celular de um amigo. Quando um barco, manda uma coisa aqui, tem criança. Isso é urgente, pai. É urgente. Hoje, o corpo do filho deles, de 12 anos, foi encontrado a cerca de 400 metros da casa. Janice só conseguiu escapar da correnteza com a ajuda do vizinho. É meu amigo pro resto da vida. Mas eu sempre fui teu amigo, eu sou. Para salvar uma vida humana, não tem dinheiro que paga, não tem valor no mundo. Os temporais vão continuar em boa parte do Brasil e nessa noite, no leste do Paraná e no sul de São Paulo, a chuva forte pode vir com raios, ventania e granizo. É o calor e a alta umidade que vão formar as nuvens de tempestade. Amanhã a previsão é de mais chuva nessas áreas. Pode chover bastante também no litoral de Santa Catarina e do Espírito Santo e no sul da Bahia. Mas aí é por outro motivo, ventos úmidos vindos do mar. Nas outras regiões do país, o sábado será típico de verão, sol pela manhã e chuva isolada à tarde. A exceção é o oeste do Rio Grande do Sul, que terá céu aberto o dia todo. A mínima será de 19 graus em Brasília. A máxima chega aos 32 em Porto Alegre, 4 a mais que o normal para essa época. E em Porto Velho, o calor atinge 35 graus. Nas próximas 2 semanas, a tendência é de muita chuva, principalmente entre o Espírito Santo, a Bahia e o Tocantins. A presidente Dilma Rousseff recebeu hoje o apoio de centrais sindicais para aplicar uma correção de 4,5% na tabela do imposto de renda este ano. O governo se comprometeu a negociar uma regra para a correção da tabela nos próximos anos, com base na meta da inflação. E também ficou de estudar a criação de novas faixas de tributação, com alíquotas diferenciadas. O São Paulo Futebol Clube terá de volta o atacante Luiz Fabiano, um ídolo da torcida tricolor que estava no Sevilha da Espanha. Fabiano tem 30 anos e custou 17 milhões de reais. Ele deve se apresentar no dia 30 de março. O Globo Repórter de hoje vai revelar que nunca tantos brasileiros estiveram com excesso de peso. A cada ano crescem quase 2% o número de homens e mulheres acima das medidas. Uma diferença difícil de explicar. Os homens estão mais gordos que as mulheres? A dieta de um herói. Filho de doceira, ele chegou aos 98 quilos. Como aprendeu a resistir às tentações e emagreceu? Preconceito e dor. 2 jovens discriminados por causa da obesidade aprendem a se defender e contam como, correndo e lutando, recuperaram a alegria de viver. Família que emagrece unida permanece mais leve? Crianças vão para a cozinha e descobrem os segredos da alimentação saudável. Hoje no Globo Repórter. A seguir, a União Europeia deixa de reconhecer Gaddafi como representante da Líbia. E do Japão, as últimas informações do correspondente Roberto Kovalik.
A União Europeia deixou de reconhecer hoje o ditador Muammar Gaddafi como representante da Líbia, mas rejeitou a proposta de criar áreas em que aviões líbios seriam proibidos de voar. Em várias regiões do país, os tanques e aviões de guerra continuam em ação contra os rebeldes. Festa de soldados que defendem o ditador Muammar Gaddafi. O motivo seria a reconquista de Ras Lanuf, sede do mais importante porto da Líbia. A TV estatal também exibe imagens que seriam de moradores da cidade comemorando a suposta vitória das milícias do ditador. Mas as agências de notícia registraram outra situação. Rebeldes no comando, povo nas ruas, contra Gaddafi. Nem a informação de que as tropas do governo haviam alvejado depósitos de combustível em Ras Lanuf foi confirmada. As circunstâncias mostram que, além do campo de batalha, existe uma guerra de propaganda, que o ditador Gaddafi faz de tudo para tentar vencer. Em Bruxelas, na Bélgica, os líderes da União Europeia chegaram a um consenso. O bloco exige que o ditador deixe o poder imediatamente e, a partir de agora, só reconhece o Conselho Nacional da Líbia, o Comando Rebelde, como representante do país. A União Europeia acabou não aprovando a zona de exclusão aérea na Líbia, que poderia servir para impedir o uso de helicópteros e aviões do governo contra os rebeldes. Mas o assunto não foi encerrado. Nas próximas semanas será discutido com a Liga Árabe e com representantes da ONU. A União Europeia entende que qualquer ação militar na Líbia depende de apoio total. E antes de encerrar esta edição, o correspondente Roberto Kovalik traz ao vivo do Japão as últimas informações sobre consequências do terremoto e do tsunami. Kovalik. Bonner, Fátima, a gente viu agora há pouco a preocupação dos brasileiros e dos japoneses que moram no Brasil com os parentes aqui no Japão, já que não conseguem fazer contato. A boa notícia é que o sistema telefônico já está praticamente normalizado, porém sobrecarregado. Agora, as imagens da manhã, as primeiras imagens da manhã, mostram que os incêndios na região atingida ainda não foram controlados. Na área costeira, carros ainda são consumidos pelas chamas. Isso acontece na província de Ibaraki. Já nas regiões mais atingidas pelo tsunami, como na província de Aomori, navios gigantes foram arrastados e acabaram no meio da rua, em imagens realmente impressionantes. Aqui em Kyoto, onde está a nossa equipe, a gente sentiu o primeiro terremoto. O prédio onde nós estávamos realmente balançou bastante. E eu agora vou pegar o próximo trem-bala. O sistema já está funcionando aqui e estou indo para Tóquio e volto com novas informações nos nossos telejornais. Bonner, Fátima. Um bom dia para você aí no Japão, boa viagem, né, Kovalik? Kovalik, hoje o dia inteiro trouxe informações para os espectadores brasileiros aqui na Globo, desde o Bom Dia Brasil com essa tragédia japonesa. Você terá outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de Por Toda a Minha Vida. Boa noite. Uma boa noite para você, até amanhã.